então vamos dar início então, às nossas atividades da tarde com uma prece. Vamos então agradecer a Deus, a Jesus, aos mentores amigos, essa bendita oportunidade que nos dá de chegarmos até essa casa de amor e poder aqui então ouvir os ensinamentos mais uma vez do nosso Mestre Jesus, que será explanado pela Marinês, e que possamos nós fazer a nossa parte, assimilar, compreender e colocar em prática conosco mesmo e também com as pessoas que nos rodeiam. Ajuda-nos, Senhor, a cada vez mais entender estes ensinamentos e colocarmos em prática, renovando a nossa fé e a nossa esperança. Que assim seja. Então, boa tarde a todos, queridos irmãos, sejam bem-vindos. Dando continuidade, como foi falado na tarde de hoje, nós vamos continuar com o estudo do capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito, e terão 2 subitens. O primeiro será este: todo aquele que se eleva será rebaixado. Então, nós temos aqui, para começar, o Evangelho de Lucas, que nos traz a seguinte narrativa. Quando Jesus chega na casa de um fariseu para fazer uma refeição, observando como se comportavam os convidados, ensinou que quando fôssemos convidados para uma festa, não nos colocássemos em posição de destaque, tomando assento entre os primeiros lugares, para que, ao chegar o outro convidado, o anfitrião não necessitasse nos pedir para ceder o nosso lugar a ele, tendo que nós irmos nos sentar lá nos últimos lugares. Mas, ao contrário, que buscássemos os últimos lugares, para que fosse motivo de glória, o anfitrião nos convidar para nos colocar numa posição mais elevada. Então, essa é a passagem de Lucas, e que agora, então, Kardec vai fazer uma explicação desse item. Primeiramente, a gente já nota que essa passagem nos convida a uma reflexão sobre a humildade, aonde Jesus aproveita, então, aquela ocasião para nos ensinar a importância de sermos humildes. E essa é a condição que se torna o nosso cartão de ingresso para o reino de Deus. Então, nós vemos aqui que Jesus certamente não estava ensinando aqueles convidados regras de etiqueta sobre onde sentar. Na verdade, ele estava nos alertando para a humildade, que é o sentimento contrário ao orgulho. Muitos justificam as suas atitudes prepotentes e arrogantes, dizendo que não se humilham e nem se rebaixam diante de ninguém, porque só aqueles que sabem se impor é que vencem no mundo. São essas pessoas que estão envoltas no véu do orgulho, ignoram que a humildade que Jesus se referia e para a qual ele está nos chamando a essa prática é uma virtude que é fundamental para a nossa elevação espiritual. Jesus, como nós sabemos, era um grande pedagogo, então, por isso mesmo, conhecido como o mestre dos mestres. E aí ele nos ensina com simplicidade que todo aquele que se eleva será rebaixado, e está então se reportando ao sentimento do orgulho, porque toda elevação pessoal que tem por base esse orgulho, ela é ilusória, é passageira. Assim, todo aquele que utilizar o mal como alavanca para a elevação será rebaixado, pois só aquele bem que nós cultivamos em nós é que se torna indestrutível e vai nos oferecer uma base sólida para as nossas realizações. Mas então, o que seria a humildade? É aquele sentimento que tem a possibilidade de fazer a cada homem entender a sua real posição no mundo. E essa posição é de eterno aprendiz perante Deus, o nosso Pai Criador. É o sentimento capaz de levar o homem a compreender que posição de superioridade, na verdade, é um acréscimo de responsabilidade espiritual para nós produzirmos o bem, para nós ampararmos, para nós servirmos. Então, desse modo, o homem entende que, mesmo conhecendo muito, ele não deve humilhar aquele que sabe pouco. Ele percebe que, mesmo sendo conhecedor de muitas coisas, sempre vão existir outros que sabem mais do que ele.
Então, nós estamos num patamar que, se nós olharmos, tem aqueles que sabem menos do que nós, aqueles que sabem igual a nós e aqueles que sabem mais do que nós. Então, a criatura, que é aquela que é humilde, ela tem a capacidade de ensinar sem demonstrar a sabedoria e vai auxiliar aquele outro que sabe menos sem humilhar a pessoa. Porque nós temos que nos dar conta de que todos nós que estamos aqui encarnados, nós precisamos uns dos outros, em qualquer que seja a posição que nós ocupamos. Então, vamos pensar assim, para a construção de um edifício, não é necessário o servente mais humilde, aquele auxiliar de servente como o arquiteto? Então, não interessa a condição. E também, como nós sabemos, Jesus também não deixou nada escrito. E o seu método de ensino era aproveitar as situações, as conversas, as perguntas do momento para explicar as leis divinas. E dessa maneira, ele nos trouxe belíssimos ensinamentos através das suas parábolas, que é o caso dessa que vem aqui no estudo. E nessa sua maneira toda especial, amorosa, ele nos ensinou e nos deixou a norma mais perfeita do ensino, ou seja, aquela que nós temos que vivenciar pelo exemplo. E aí, com essa maneira, ele nos coloca mais um outro pensamento, quando ele nos diz: bem-aventurados os pobres de espírito, pois é deles o reino do céu. Então aqui, Jesus utiliza a criança como exemplo de simplicidade de coração. Ou seja, terá uma vida mais futura, uma vida futura mais feliz, aquele que não tiver nenhuma pretensão de ser infalível ou de ser superior. Então, a gente vê no exemplo da criança que Jesus nos dá essa simplicidade, essa pureza de coração. Quando a criança está brincando, briga com um amiguinho, mas daqui a pouco ela faz as pazes e volta a brincar, porque ela tem essa pureza. E então, se por acaso a criança às vezes demonstra que tem um sentimento de ódio, de rancor, aí é porque ela já copiou de algum adulto, que ela em si traz essa pureza. Então é por isso que Jesus cita como exemplo. Ao contrário das crianças, em geral, o homem sempre buscou sentir-se orgulhoso e poderoso em relação à sua capacidade e às suas conquistas. É que a vida em sociedade estimula a competição, mas longe de ser uma competição saudável, tem levado as criaturas a perderem o bom senso, a perderem a razão e a se comportarem como se vivessem não entre companheiros, mas entre adversários, competindo. Nas situações comuns da vida, na maioria das vezes, se julgam que venceram aqueles que fazem uso da esperteza, no sentido pejorativo da palavra, esquecendo-se de que todas as posições são transitórias, são passageiras, e que, mais dia, menos dia, acabarão rebaixados, porque não possuem aquela base sólida do amor. Quando nós saímos na busca atrás de títulos e riquezas, nós começamos a estabelecer comparações entre nós e os outros. Então, se eu tenho mais sucesso, é porque eu sou melhor do que o outro. E assim, quando nós vamos nesse comportamento, nós vamos escolhendo posições de destaque para que possamos ser bem vistos pela sociedade. E aí, para tanto, nós vamos deixando de observar as regras básicas da convivência, ou seja, os ensinos do Cristo, do amor, do respeito ao próximo, e, pela nossa fragilidade moral, em muitas dessas oportunidades, nós acabamos atropelando o nosso irmão do caminho e nos comprometendo com essas leis. Quando todos os nossos projetos são coroados de êxito, nós nos sentimos grandes, vencedores, cheios de vaidade. É natural que quando a gente tem alguma realização, a gente se sinta: eu estou vencendo, eu estou tendo sucesso. Mas daí a inflamar o meu orgulho, vai muita diferença. É aquela situação, às vezes, que acontece quando nós, mães, temos a alegria de um filho que se destaca no estudo, numa profissão. E é comum nós dizermos: esse meu filho, essa minha filha é motivo de grande orgulho. Eu tenho muito orgulho desse filho. É natural que nós tenhamos uma grande alegria, uma grande satisfação por esse filho que está tendo sucesso. Mas daí a sentirmos o orgulho
para que daqui a pouco, por essa nossa fraqueza moral, nós começamos a achar que o meu filho é melhor do que o outro, porque ele é mais inteligente, porque ele teve mais sucesso. Aí é que então está o perigo, né? Nós temos que observar esse procedimento. Muitas vezes, aquelas pessoas que estão agora numa posição de liderança, numa condição de destaque, e que se julgavam humildes e pacíficos, cai a máscara. Aí elas se revelam arrogantes, lutando para manter os seus privilégios a qualquer preço, mesmo através até de violência física e da coerção moral. Elas abandonam a postura de obediência e se tornam autoritárias, humilhando os demais, descarregando as frustrações que tiveram que submeter-se quando se achavam numa posição de hierarquia inferior. Essas situações, na verdade, são como nós chamamos aquelas construções na areia da ilusão material. E o tempo vai se encarregar de desfazer, mas que ficarão gravadas na consciência desse espírito imortal, reclamando por reajuste, porque não se fere a lei sem que depois não se tenha que se acertar com essa lei, né? Então, enquanto o orgulho for uma alavanca para nos elevar, nós seremos rebaixados, por deixar essa chaga da humanidade nos conduzir a uma suposta elevação sobre o próximo. A nossa vitória só será real quando nós conquistarmos a elevação sobre nós mesmos, superando as nossas mazelas, quando tivermos a consciência de nos esforçarmos para crescer dia a dia, em busca do nosso autoconhecimento. Quando nós começamos, então, a nos dar conta que hoje eu posso ser melhor do que eu fui ontem. Hoje eu vou procurar ser mais paciente, ter mais coragem moral, ser mais amoroso. Então, dessa maneira, nós vamos procurando nos fortalecer nesse crescimento em direção às leis de Deus. E o Espiritismo vem confirmar os ensinamentos, com exemplos que nos mostram que os grandes no mundo dos espíritos são aqueles que foram pequenos aqui na Terra. E que aqueles que são os pequenos lá no mundo espiritual eram aqueles que eram poderosos, que eram os grandes aqui na Terra. Temos, então, o exemplo de Francisco de Assis, que veio de uma família rica, abandonou tudo, deixou tudo para trás e foi seguir os ensinamentos de Jesus, restaurando a sua igreja. Temos aqui no Brasil Bezerra de Menezes, que nós conhecemos como médico dos pobres, que exerceu a sua carreira como uma missão, atendendo de graça, providenciando os remédios para aqueles que não podiam pagar. Tem Madre Teresa de Calcutá, que também saiu da sua zona de conforto e partiu para as ruas, para as sarjetas da Índia, juntando pobres e doentes. E, como não poderíamos deixar de passar, né, o nosso Chico Xavier, que dispensa maiores comentários, que foi um grande exemplo de simplicidade e de humildade. Então, por isso, esses que na verdade eram humildes, levaram ao desencarnar aquilo que faz unicamente a verdadeira grandeza no mundo espiritual e que não se perde nunca, que são as virtudes. Então, assim, os humildes serão elevados. São estes os mensageiros das palavras e atos do nosso Mestre Jesus. Para essas pessoas, a caridade e o amor ao próximo são a verdadeira missão de suas encarnações. Portanto, aquele que se elevar no mundo material com os vícios e a necessidade de perpetuar um nome escasso de valores morais, será rebaixado e submetido a mais provas e expiações, até que aprenda com o sofrimento que foi semeado por ele mesmo. Então terá que deixar aquilo que fazia sua grandeza aqui na Terra, a riqueza, as honrarias, os títulos, e não tendo cultivado nenhum valor moral, essas pessoas chegam ao mundo dos espíritos de mãos vazias, como náufragos infelizes que perderam todos os seus bens, conservaram apenas o quê? O orgulho. E esse orgulho vai tornar a sua nova posição lá no plano espiritual ainda mais humilhante, porque eles vão se deparar com aqueles que eles humilharam aqui na Terra e vão ver que esses estão resplandecentes de glória. Por outro lado, aquele que se abaixar e servir ao bem, então, será elevado,
pois já aprendeu o necessário para agir sob a lei do amor. Então, a elevação que tem por base o amor, quando nós lutamos para vencer as nossas próprias limitações, superando o nosso egoísmo, a ambição desmedida, é a elevação legítima, da qual jamais seremos rebaixados, porque toda conquista espiritual é tesouro inalienável do céu. Todos os ensinamentos de Jesus têm por objetivo a nossa evolução espiritual, visando a conquista da felicidade verdadeira e nos conduzindo a uma vida renovada, quando combatemos o orgulho e o egoísmo, que são esses dois sentimentos que dão origem a todos os outros males e que nos afastam de Deus. E aí a reencarnação vem possibilitar o despertar dos espíritos comprometidos com esse orgulho, através de sucessivas encarnações em papéis variados, de riqueza e de pobreza, de poder e de subjugação. Então nós vamos alternando. São situações onde nós temos, na verdade, a bendita oportunidade de receber e de doar, de precisar e de merecer. Então, meus irmãos, vamos prestar atenção, porque se nós ficarmos escolhendo aqueles lugares que só nos proporcionem destaques no meio material, frequentemente, por essa nossa fragilidade moral que nós ainda carregamos, nós vamos nos esquecer de nos preparar para merecer o nosso verdadeiro lugar no plano posterior à vida física. Portanto, nós não devemos menosprezar a ninguém, porque sofrer é muito diferente de fazer sofrer. E a dívida vai ser sempre uma carga dolorosa para aquele que a contraiu. O Mestre Jesus, há mais de 2000 anos, nos ensinou para olhar o outro como nosso irmão, porque, na verdade, nós fazemos parte dessa grande família universal que é a humanidade. Então, se nós cultivarmos esses procedimentos, procurando desenvolver a verdadeira humildade, nós estaremos seguindo os ensinamentos do Mestre quando ele pronunciou essas palavras. Quem se elevar será rebaixado e quem se humilhar será exaltado. E agora, passando para a segunda parte da nossa reflexão da tarde de hoje, ainda dentro desse capítulo 7, de Bem-aventurados os pobres de espírito, nós vamos fazer uma rápida análise do subitem Mistérios ocultos aos sábios e aos prudentes. E aí, o Evangelho de Mateus narra a seguinte passagem. Graças te dou a ti, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e aos prudentes, ou aos doutos, e as revelaste aos simples e pequeninos. E aí, na sequência do capítulo, nós teremos os subitens 8, 9 e 10, onde Kardec vai nos dar a explicação dessa máxima de Jesus. Então, iniciando, as palavras sábio e prudente eram sinônimas, e na antiguidade também tinham o mesmo significado de douto, que a gente encontra em algum evangelho, ou douto ou sábio, tendo a mesma coisa. Ou seja, aquele que é orgulhoso do que ele pensa saber, pretensioso e julgando ser superior aos outros. Para nós pode parecer uma contradição o fato de Deus preferir revelar seus ensinos aos simples, aos humildes e pobres de espírito. Na verdade, isso aqui é que Jesus, ao orar dessa maneira, fazendo esse agradecimento a Deus por haver revelado a verdade de suas leis, ele estava reconhecendo a sabedoria divina que o havia mandado na terra naquela época para aqueles que já tinham as condições necessárias ao aprendizado. Eram aqueles que, pela simplicidade do seu próprio viver, enfrentando as dificuldades do dia a dia, estavam mais amadurecidos para perceberem os valores espirituais que os levariam à felicidade e à paz prometida por ele. Então, os simples e os pequeninos referidos por Jesus são aqueles que se reconhecem ignorantes, porque sabem que têm muito ainda que aprender. Então, estão sempre de coração aberto para novos aprendizados, sabendo ouvir com atenção as ideias dos outros, porque sabem que sempre tem alguém que
se pode ensinar-lhes algo que eles desconhecem. O mundo, por ser dominado por uma mentalidade materialista, leva a parcela de seres humanos que mais se destaca socialmente a acreditar que é bem-aventurada pelos desígnios do mundo. Então, quase de um modo geral, os homens que se destacam na vida, sejam aqueles que conseguiram amealhar mais dinheiro que seus irmãos, ou aqueles que conseguiram um diploma nas escolas do mundo, muitos deles se julgam dispensados de aprenderem sobre os mistérios da vida e da morte, e principalmente porque esses ensinamentos quase sempre vai convidar essas pessoas a fazerem uma mudança em suas vidas, né? Então, quanto mais instruídos nas coisas do mundo, os orgulhosos voltam-se para os valores e os prazeres da terra, então com maior dificuldade em entender a mensagem divina. Por desconhecerem, eles fecham-se ao que consideram superstições próprias dos ignorantes, tais como dos fatos espirituais que sempre existiram, revelando essa continuidade da vida além-túmulo. Por isso que Kardec compara as reações contrárias que muitos têm contra os ensinos revelados pelo Espiritismo com as reações daqueles orgulhosos e poderosos com as verdades que Jesus veio apresentar quando esteve na Terra. Então nós vemos que os orgulhosos de hoje são aqueles do passado também, que pensam que Deus é que deveria mostrar-se a eles, provando que Ele existe, bem como a existência da alma imortal. No entanto, eles se encerram no seu orgulho, fecham os olhos, tapam o ouvido e rejeitam qualquer contato com a espiritualidade. Essas pessoas alegam que não têm tempo, nem interesse em conhecer as verdades espirituais, ficam buscando sempre aquela realidade visível, palpável, que lhes fala tão somente aos sentidos materiais, ignorando, na verdade, que eles são muito mais do que um corpo que também vai desaparecer. Que há dentro de cada um uma consciência, uma sensibilidade diferente, espiritual, que está lutando para ser percebida, para que possa agir, mas que é reprimida, é sufocada, porque eles consideram que é um sinal de fraqueza e não uma força que é capaz de conduzir o homem à elevação espiritual. Quando Jesus nos fala da humildade, ele também não está se referindo à ignorância intelectual ou à pobreza material, mas ele está falando de um estado de espírito que qualquer um pode adquirir, seja bem situado ou não, tanto social como intelectualmente. Por isso que nós não podemos encarar essa passagem de uma forma muito simplista, isso é, achar que todo aquele que lê muito, estuda, que tem um bom nível intelectual, ele seja incapaz de entender as coisas espirituais. E que todo aquele que é simples, que é ignorante, que não estudou, esse teria uma ligação mais fácil com Deus. Não. Existem pessoas cultas que têm um entendimento das questões espirituais. E, por outro lado, às vezes nós conhecemos pessoas simples, ignorantes, mas que são extremamente arrogantes e orgulhosas. Então, não é essa condição também. A diferença, na verdade, então, para ser sábio, não está nessa quantidade de conhecimento. Ter conhecimento é diferente de ser sábio. A diferença está na quantidade de orgulho que cada um de nós carrega. Enquanto os vícios morais impedem o orgulhoso de ver, o simples e humilde já pode, através das virtudes que ele conquistou, ir desvendando os mistérios do céu. Portanto, nós vemos que orgulho e humildade são dois sentimentos antagônicos, que situam os seres em níveis diferentes de compreensão, estando uns mais e outros menos próximos do ideal de verdade propostos por Jesus e que foi ratificado pelo Espiritismo. Os que já detêm a sabedoria do céu continuarão se aprimorando com a amplitude da visão que esse conhecimento lhes faculta, pois eles se colocam já numa posição de filhos amados, imperfeitos ainda, claro, mas esforçando-se para permanecer nesse caminho que foi traçado por Jesus para toda a humanidade. Então, nós vemos
o quanto que perde o homem com o seu tolo orgulho, que o torna prisioneiro da sua materialidade, impedindo a si mesmo a felicidade e os gozos espirituais, que ele não é capaz de vislumbrar, porque ele se julga autossuficiente com o que tem e com o que pensa ter. Por isso que o véu do conhecimento só será completamente levantado quando os homens alcançarem um alto grau de desenvolvimento intelectual e moral, né? São as duas asas para a elevação, para o nosso crescimento. Em todas as épocas da humanidade, existiram os incrédulos, os descrentes, que não acreditavam nos fatos espirituais. Jesus Cristo, dirigindo-se ao apóstolo Tomé, lhe disse: Tomé, precisaste ver para crer, mas bem-aventurados são os que acreditam sem ver. E o mesmo se dá hoje, com as grandes verdades que o Espiritismo nos revelou. Alguns incrédulos que admiram que os espíritos façam muito poucos esforços para os convencer. Eles imaginam que Deus é que deveria se empenhar para desprovar a sua existência. No entanto, não é assim, né? Não é a esses incrédulos que compete a Deus receber as ordens dessas pessoas, que eles vão lhes prescrever o que eles devem fazer. Se tu quer me convencer, tu tem que me aparecer dessa forma, tem que proceder desse jeito, nessa ocasião e não na outra que mais me convém. Na verdade, Deus é que estabelece as condições e não aceita aqueles que queiram lhe ditar as regras. Ele escuta, sim, bondoso, porque é Pai, né, os que a ele se dirigem humildemente, e não aqueles que vão se considerar na sua arrogância iguais ou superior a Deus. Algumas pessoas também acham que os espíritos deveriam convencê-los por meio de manifestações concretas, né? São aquelas pessoas, porque até hoje nenhum espírito apareceu aqui para me provar que existe. Tem outros que pensam que nós, os espíritas, deveríamos nos esforçar para convencer os incrédulos, né? Aqueles mais endurecidos, para frequentar as nossas casas espíritas, para se tornarem espíritas. Porém, aqueles que conhecem os fundamentos da doutrina revelada sabem que o espiritismo não faz proselitismo, indo buscar adeptos. Os espíritos aguardam de boa fé e com muita paciência que os filhos de Deus procurem os ensinamentos, quando tiverem vontade e maturidade para isso. Tendo de fazer o seu desenvolvimento espiritual segundo a sua vontade, sujeito a leis sábias e justas, o espírito será evoluído e feliz quando e como quiser. Ele vai semear, mas ele vai colher exatamente conforme o uso que ele fizer do seu livre-arbítrio. A nossa tarefa é a de divulgar a verdade àqueles que já querem e que já podem nos ouvir. Aos orgulhosos, aqueles que ainda não sabem ser pobres de espíritos, nós deixamos que sigam com as suas convicções. Cedo ou tarde, eles terão de enfrentar a realidade. E assim, não ficando ninguém fora desse determinismo divino, quanto antes reconhecer-se a existência dessas leis naturais, espirituais, e empenhar-se em viver de acordo com elas, esse processo vai se realizar com menos sofrimento e menos tempo. A justiça e a misericórdia de Deus não abandonam ninguém, dando sempre a todas as suas criaturas a oportunidade do reconhecimento das suas leis, através das infinitas experiências reencarnatórias, da lei de causa e efeito, que dá a cada um segundo as suas obras, porque o reino dos céus é para aqueles que já aprenderam a amar a Deus e aos seus irmãos incondicionalmente. Então, agora já nos encaminhando para o encerramento, rapidinho, nós vemos que o orgulho foi o grande problema na vida dos doutores do judaísmo lá no tempo do Cristo, quando combateram as suas ideias, as suas pregações sobre a humildade. Foi um problema para os líderes do cristianismo, que se afastaram da essência dos ensinos de Jesus. Foi um problema para os doutores da ciência, aqueles que privilegiaram as ideias materialistas. Foi um problema para aqueles que combateram o espiritismo. E ele é um grande problema que nos impede de ver a verdade
quando nos julgamos autossuficientes, acreditando que não necessitamos dos outros. Mas e aí? Aí a vida vai nos colocar em situações que irão nos obrigar a abaixar a cabeça. Porque, meus irmãos, nós sabemos, aquilo que nós não aprendemos pelo amor, nós aprenderemos um dia pela dor. Para que a gente possa vencer esses desafios, e eles se apresentam em nossa vida. Mais dia, menos dia, eles chegarão. Então, nós temos que ter uma postura de eternos aprendizes. É esvaziar a nossa mente daqueles conhecimentos velhos que não nos servem mais, do egoísmo, do orgulho, de todos os outros defeitos, e abrir a nossa mente, o nosso coração, para os novos ensinamentos. E nesse momento de transição que nós estamos atravessando, nós estamos vivendo no planeta, e que vem trazendo uma grande quantidade de conhecimentos, de alertas para esses valores espirituais, nós podemos nos perguntar, será que nós estamos abertos para receber essas informações? Podemos pensar. Porque certamente, meus irmãos, esses conhecimentos, as grandes verdades que o Mestre Jesus falou lá naquela época, ainda hoje serão para aqueles que forem simples e que forem pobres de espírito. Então, compete a nós fazer a nossa parte, aquilo que nos cabe, treinando, para que nós possamos realmente exercitar a verdadeira humildade. Então, muito obrigada pela atenção e fiquemos todos na paz de Jesus.